A Bíblia é um livro cheio de amor, esperança e promessas, mas também é um livro que carrega mensagens fortes, advertências e revelações que podem causar medo até nos corações mais firmes. Entre suas páginas, encontramos descrições de eventos que abalam a mente humana, acontecimentos que falam sobre o fim do mundo, sobre o destino da humanidade e sobre o confronto final entre o bem e o mal. Hoje, você vai conhecer as 7 profecias mais assustadoras da Bíblia. Prepare-se, porque a cada revelação você será convidado a refletir sobre o rumo da sua vida e sobre a eternidade. Imagine por um instante, se tudo o que foi escrito há milhares de anos realmente vai se cumprir, então estamos diante de uma verdade que não pode ser ignorada. E essas profecias, por mais assustadoras que sejam, foram deixadas por Deus para nos alertar, para abrir nossos olhos e nos mostrar que a vida não termina aqui. A primeira profecia é sobre o surgimento de uma figura misteriosa, temida e aguardada ao mesmo tempo, o Anticristo. A Bíblia descreve que, nos últimos dias, um líder mundial se levantará. Ele será carismático, inteligente, sedutor em suas palavras. Será visto como alguém que trará soluções em meio ao caos. O mundo, cansado de guerras, fome, crises e divisões, olhará para ele como um salvador. Ele trará promessas de paz, e sua voz ecoará como esperança para as multidões. Mas por trás desse disfarce estará a verdadeira face do engano. A Escritura afirma que ele será a personificação do mal, usado por Satanás para enganar as nações. Ele realizará sinais e maravilhas, a ponto de convencer até os mais céticos. Muitos se ajoelharão diante dele, acreditando estar diante de um homem escolhido. Mas, na verdade, estarão se curvando ao espírito da mentira. Essa profecia é assustadora porque nos mostra o poder do engano. Quantos estarão preparados para discernir a verdade em meio às palavras doces e aos milagres aparentes? O que você faria se visse com seus próprios olhos alguém realizando prodígios diante da humanidade inteira? Você reconheceria a verdade? Ou seria mais um enganado pelo espírito do Anticristo? A segunda profecia está diretamente ligada a ele, a marca da besta. O livro de Apocalipse revela que haverá um tempo em que ninguém poderá comprar nem vender sem ter essa marca. Será um selo de obediência e submissão ao sistema mundial. Imagine viver em um mundo totalmente controlado, onde para adquirir alimentos, medicamentos ou qualquer recurso, você precisará estar marcado. Muitos estudiosos acreditam que essa profecia aponta para tecnologias de rastreamento, sistemas digitais e formas de controle social que já começam a dar sinais nos dias de hoje. Mas, mais do que o sinal físico, a marca da besta será uma escolha espiritual. Aqueles que aceitarem estarão, conscientemente ou não, negando a fé em Deus e se entregando ao domínio do mal. Essa profecia é assustadora, porque não se trata apenas de sobrevivência, mas de fidelidade. O que você escolheria? Manter sua fé em Cristo, sabendo que isso poderia custar sua vida, ou aceitar a marca para continuar vivendo neste mundo? Essa será a decisão mais difícil e dolorosa que muitos terão que enfrentar. A terceira profecia é ainda mais perturbadora, a grande tribulação. A Bíblia fala sobre um tempo de angústia jamais visto. Guerras se intensificarão, terremotos abalarão a terra, fomes se espalharão, doenças desconhecidas se multiplicarão e o medo tomará conta da humanidade. Esse período será marcado por perseguições contra os que permanecerem fiéis a Deus. Muitos serão entregues, traídos, odiados. Será um tempo de trevas sobre a terra, onde a esperança parecerá distante. Jesus mesmo disse que, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Essa profecia é assustadora porque mostra o limite da resistência humana. Imagine o mundo mergulhado em caos, sem segurança, sem garantias, sem paz. Mas ao mesmo tempo, a palavra afirma que os que perseverarem até o fim serão salvos. A grande tribulação será um teste de fé, onde o medo tentará dominar. Mas apenas aqueles que confiarem plenamente em Deus permanecerão firmes. A quarta profecia aponta para sinais no céu e no universo. O sol se escurecendo, a lua se tornando em sangue, estrelas caindo, o firmamento se abalando.
Os profetas e até o próprio Jesus falaram sobre esse colapso cósmico. Imagine levantar os olhos e ver o céu, que sempre foi estável e constante, entrar em convulsão. A lua tingida de vermelho profundo, o sol apagado, como se a luz tivesse sido retirada, estrelas despencando como chamas no horizonte. A humanidade ficará aterrorizada, porque esses sinais mostrarão que até mesmo os céus estão anunciando o fim. Essa profecia é assustadora porque nos tira qualquer segurança. O que é maior do que o céu? O que é mais constante do que os astros? Se até eles se abalarem, o que restará para o ser humano? A quinta profecia é a ressurreição dos mortos. Paulo escreve que, no último dia, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os vivos serão transformados. Para os salvos, essa será uma cena de glória. Corpos restaurados, glorificados, livres de dor e sofrimento. Mas imagine o impacto desse momento. Cemitérios se abrindo, sepulturas se rompendo, pessoas que estavam mortas há séculos, retornando à vida diante dos olhos da humanidade. Para quem tem fé, será o cumprimento de uma promessa, mas para quem rejeitou a verdade, será um espetáculo de terror e desespero. Essa profecia é assustadora, porque nos lembra de que a morte não é o fim. Todos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a condenação. A sexta profecia nos leva ao trono branco, descrito no Apocalipse. O juízo final será o momento em que todos, sem exceção, estarão diante de Deus. Reis, governantes, homens simples, ricos, pobres, famosos, anônimos. Livros serão abertos e cada obra será revelada. Nada ficará escondido. Palavras ditas em segredo, pensamentos nunca revelados, intenções ocultas, tudo virá à luz. E então, o livro da vida será consultado. Aqueles cujos nomes não estiverem nele serão lançados no lago de fogo. Essa é, sem dúvida, uma das profecias mais assustadoras, porque mostra que não existe escapatória. Não haverá justificativas, desculpas ou máscaras. Será o encontro inevitável de cada ser humano com a verdade absoluta. E por fim, a sétima profecia, o fim do mundo e a criação de novos céus e nova terra. A Bíblia afirma que o mundo como conhecemos deixará de existir. Os elementos se derreterão em fogo, e tudo o que é passageiro será destruído. Para muitos, essa é a mais assustadora das revelações. Tudo aquilo pelo qual o homem lutou, acumulou, construiu e defendeu, será consumido. Nada restará das riquezas, das glórias humanas, das nações ou dos impérios. Mas, após esse fim, Deus promete um novo começo, um lugar onde não haverá choro, nem dor, nem morte. Uma nova criação, perfeita, eterna, habitada por aqueles que permaneceram fiéis. Essa profecia é assustadora porque nos lembra que tudo aqui é temporário. O verdadeiro lar não é esta terra, mas a eternidade com Deus. Essas 7 profecias revelam um futuro que pode causar medo, mas também trazem uma certeza: Deus continua no controle. Ele não revelou essas coisas para que vivêssemos aterrorizados, mas para que estivéssemos preparados. O mais assustador não é o juízo, a destruição ou a tribulação. O mais assustador seria viver sem Cristo, estar longe dele quando esses acontecimentos chegarem. E a pergunta que fica para você hoje é: onde você estará quando essas profecias se cumprirem? Do lado do medo ou do lado da esperança? O tempo de escolher não é amanhã, é agora.